Isaías, capítulo 49. Ouçam vastas ilhas, prestem atenção, povos distantes. O Eterno me pôs em ação desde o dia do meu nascimento. No momento em que entrei no mundo, Ele me chamou. Ele me municiou de palavras penetrantes. Manteve sua mão sobre mim para me proteger. Fez de mim sua flecha calibrada e me escondeu em sua aljava. Ele me disse: Você é meu servo amado Israel, por meio de quem brilharei. Mas eu disse: Trabalhei por nada. Não tenho nada a apresentar depois de uma vida inteira de trabalho duro. Mesmo assim, vou deixar a última palavra para o Eterno. Vou deixar que Ele pronuncie seu veredito. E agora, Deus, esse Deus que me pegou pela mão desde o instante do meu nascimento para ser seu servo, quer que eu leve Jacó para Ele, de volta para casa, a fim de preparar a reconciliação de Israel. Que honra aos olhos do Eterno! Esse Deus seria minha força. Ele diz: Mas recuperar as tribos de Jacó não é tarefa grande o suficiente para meu servo, apenas reunir os andarilhos de Israel. Estou estabelecendo você como luz para as nações, para que minha salvação se torne global. O Eterno, o Redentor de Israel, o Santo de Israel, diz ao desprezado, ao marginalizado pelas nações, ao escravo da classe dominante: Reis verão e cairão de joelhos, e os príncipes também, e então se prostrarão em reverência por causa do Eterno, que cumpriu sua palavra, o Santo de Israel que escolheu você. O Eterno também diz: Quando o tempo estiver maduro, eu responderei. Quando chegar o dia da vitória, eu o ajudarei. Eu dou vida a você e o uso para reconciliar o povo comigo, para pôr a terra em ordem, recolocar as famílias nas propriedades arruinadas. E digo aos presos: saiam, vocês estão livres. E aos amedrontados: está tudo bem, é seguro agora. Haverá barracas de comida ao longo da estrada e paradas para refrescos em todas as colinas. Ninguém passará fome, ninguém passará sede. Sombra para se proteger do sol, abrigo para fugir do vento, pois o compassivo é quem os conduz e os levará às melhores fontes. Vou transformar todos os montes em caminhos, e todos formarão uma grande estrada. Olhem, estes vêm de nações distantes, aqueles do norte. Estes vêm correndo do oeste, aqueles lá do longínquo Nilo. Céus, façam subir o telhado. Terra, acorde os mortos. Montes, gritem de alegria. O Eterno confortou seu povo. Carinhosamente cuidou de seu povo abatido e aflito. Mas Sião disse: Não estou entendendo. O Eterno me abandonou. O Senhor esqueceu até que eu existo. Pode a mãe esquecer o bebê que mama, abandonar o filho que deu à luz? Pois mesmo que as mães esqueçam, eu nunca esquecerei você. Nunca. Veja, escrevi seu nome na palma da minha mão. Nunca perco de vista os muros que você está reconstruindo. Seus construtores são mais rápidos que os demolidores. As equipes de demolição se foram para sempre. Levante os olhos e olhe em volta. Olhe bem. Vê que todos estão se reunindo, vindo para você? Tão certo como eu sou o Deus vivo. É o decreto do Eterno. Você se vestirá com eles como costuma usar enfeites, como se veste a noiva. E sua terra está arruinada? Sua terra está devastada, dizimada? Agora está repleta de gente, e você não sabe o que fazer. Seus inimigos já são uma lembrança que desvanece. Os filhos que nasceram no exílio dirão: está muito apertado aqui.
preciso de mais espaço. E você dirá a você mesmo: de onde será que vieram todos esses filhos? Eu perdi tudo, não tinha nada. Estava exilado e sem dinheiro. Quem criou esses filhos? Como eles chegaram aqui? O Eterno, o Senhor, diz: olhem, estou enviando sinais às nações com minha bandeira para convocar os povos. E eles virão: mulheres carregando seus meninos nos braços, homens carregando as meninas nos ombros. Os reis serão suas babás, as princesas suas amas secas. Eles se oferecerão para fazer todo o trabalho pesado, para esfregar o chão e lavar a roupa. Então vocês saberão que eu sou o Eterno. Ninguém que confie em mim ficará decepcionado. Pode o despojo ser recuperado de um gigante? Podem os prisioneiros de guerra ser resgatados de um tirano? Mas o Eterno diz: mesmo que um gigante se aposse do despojo e um tirano faça do meu povo seu prisioneiro, sou eu que estou do lado de vocês, defendendo sua causa, resgatando seus filhos. E seus inimigos, confusos e desesperados, se voltarão uns contra os outros, matando-se uns aos outros num frenesi de autodestruição. Então todos saberão que eu, o Eterno, salvei vocês. Eu, o poderoso de Jacó. Isaías, capítulo 50. O Eterno diz: vocês podem mostrar a certidão de divórcio da sua mãe, provando que eu a mandei embora? Vocês podem apresentar o recibo que prova que eu os vendi? É claro que não. Foram seus pecados que os trouxeram até este ponto. Suas transgressões que fizeram com que fossem expulsos. Por que então ninguém veio atender quando eu bati? Por que ninguém respondeu quando chamei? Acham que esqueci como se faz para ajudar? Será que estou caduco, incapaz de salvar? Sou poderoso como sempre fui, e consigo reverter o que já fiz. Consigo secar o mar com uma palavra, transformar a água do rio em areia do deserto e deixar os peixes morrendo ao sol, encalhados na terra seca. Apaguem todas as luzes do céu e fechem as cortinas. O Eterno, o Senhor, me deu uma língua bem treinada, assim sei como animar os cansados. Ele me acorda de manhã e abre os meus ouvidos para que eu ouça, como alguém pronto para receber ordens. O Eterno, o Senhor, abriu meus ouvidos, e não voltei a dormir, não puxei a coberta sobre a cabeça de novo. Obedeci às suas ordens, fiquei atento enquanto eles me batiam, fiquei firme enquanto me arrancavam a barba. Não fugi dos insultos deles, encarei-os enquanto me cuspiam no rosto. E o Eterno, o Senhor, fica do meu lado e me ajuda. Assim não ficarei decepcionado. Por isso meu rosto tem a firmeza da pedra, e nunca vou me arrepender disso. Meu defensor está aqui do meu lado. Vamos firmar nossa posição juntos. Quem ousa apresentar acusação contra mim, que tente. Veja, o Eterno, o Senhor, está aqui do meu lado. Quem ousaria dizer que sou culpado? Veja, meus acusadores são um cesto de roupa surrada, meias e camisas gastas, comidas de traças. Quem aí teme a Deus? Quem de fato ouve a voz do seu servo? Para alguém aí que não saiba para onde está indo, alguém que esteja tateando no escuro, aqui está. Confie no Eterno. Fique na dependência do seu Deus. Mas se tudo que desejam é se meter em confusão, brincar com fogo, vão em frente e verão aonde isso irá levá-los. Acendam o fogo, atiçem as pessoas, soprem sobre as chamas, mas não esperem que eu fique olhando. Vou pôr os pés de vocês nessas chamas.
Isaías, capítulo 51. Prestem atenção, todos vocês que procuram viver de forma justa e estão comprometidos em buscar o Eterno. Pensem na rocha da qual vocês foram cortados, a pedreira da qual foram escavados. Sim, pensem em Abraão, seu pai, e em Sara, que os gerou. Pensem nisto. Ele era um homem só quando o chamei, mas depois que o abençoei, ele se multiplicou. Da mesma forma, eu, o Eterno, vou consolar Sião, consolar todas as suas ruínas. Vou transformar o solo estéril num Éden, sua terra devastada num jardim do Eterno, num lugar repleto de exuberância e riso, de vozes agradecidas e canções. Preste atenção, povo meu. Ouçam-me, nações. De mim procedem as revelações. Minhas decisões iluminam o mundo. Minha libertação chega correndo. Minha salvação exatamente na hora. Vou trazer salvação aos povos. Até as ilhas distantes vão olhar para mim e receber esperança do meu poder libertador. Levantem os olhos para o céu. Considerem a terra debaixo dos seus pés. Os céus vão desvanecer como fumaça. A terra vai se gastar como roupas de trabalho, e as pessoas morrerão como moscas. Mas minha salvação vai durar para sempre. Minha forma de endireitar as coisas nunca ficará ultrapassada. Ouçam agora, vocês que sabem a diferença entre o certo e o errado, que guardam meu ensino no coração. Não deem atenção às zombarias, e quando forem insultados, não deixem que isso os abale. Esses insultos e zombarias estão carcomidos de traças. Vêm de cérebros afetados por cupins. Mas minha forma de endireitar as coisas é duradoura. Minha salvação é perene. Desperta, desperta. Mostra a tua força, ó Eterno. Desperta como nos dias antigos, há muito tempo. Não foste tu que fizeste Raabe em pedaços e liquidaste o velho dragão do caos? Não foste tu que secaste o mar, as águas poderosas das profundezas, e fizeste do fundo do oceano uma estrada para que passassem os redimidos? Da mesma forma, os redimidos do Eterno voltarão. Virão para Sião gritando, exultando com a coroa da alegria eterna na cabeça, transportados em grande êxtase, sem sinal algum de gemido ou suspiro. Sou eu quem consola vocês. De que vocês têm medo? A quem temem? De homens e mulheres que logo estarão mortos? De algum pobre coitado que está destinado ao pó? Vocês se esqueceram de mim, o Eterno, o Deus que os fez, que expandiu os céus e fundou a terra. E aqui estão vocês, como aves trêmulas diante do furor de um tirano que pensa que é o dono do mundo. Mas o que virá desse furor? As vítimas serão libertadas antes que vocês se deem conta. Ninguém morrerá, nem mesmo passarão fome. Pois eu sou o Eterno, o seu Deus, que agita os mares e atiça as ondas. Meu nome é Senhor dos exércitos de anjos. Eu os ensino a falar, palavra por palavra, e cuido pessoalmente de vocês, mesmo enquanto estou expandindo os céus, assentando a terra em fundamento sólido e saudando Sião. Bem-vindo, povo meu. Portanto, desperte, esfregue os olhos, de pé, Jerusalém. Você bebeu o cálice que o Eterno deu a você, a bebida forte de sua ira. Você bebeu até a última gota, vacilou, cambaleou, desmoronou, e não havia ninguém disposto a levá-la para casa, ninguém entre seus amigos e filhos que a pegasse pela mão e a deitasse na cama. Você foi atingida por uma dose dupla de aflições. Será que alguém se importa? Ataques e agressões,
fome e morte. Será que alguém virá consolar você? Seus filhos e filhas desmaiaram, espalhados pelas ruas como lebres assustadas, dormindo, na esperança de que passe o efeito da bebida da ira do Eterno, do furor do seu Deus. Por isso ouça, por favor, você que está com dor de cabeça, você que está curando a ressaca que não veio do vinho. Seu Senhor, o Eterno, tem algo para dizer. Seu Deus vai defender a causa de seu povo. Veja, tomei de volta a bebida que deixou você cambaleante. Chega de beber da jarra da minha ira. Ela foi passada aos que abusaram de você, aos que ordenaram: deite-se aqui que nós vamos pisar em você. E você teve de ficar de cara no chão, como o pó debaixo dos pés deles. Isaías, capítulo 52. Desperte, desperte, põe as botas, Sião. Vista-se com roupa de festa, Jerusalém, cidade santa. Os que não querem nada com Deus foram separados, não o acompanharão. Espane o pó e levante-se, prisioneira Jerusalém. Jogue fora as correntes, filha cativa de Sião. O Eterno diz: você foi vendida por nada. Está sendo comprada de volta por nada. O Eterno, o Senhor, também diz: anteriormente meu povo foi para o Egito e viveu como estrangeiro na terra. Do outro lado, a Assíria o oprimiu. E agora, o que tenho aqui? Decreto do Eterno: meu povo está sendo levado de novo sem razão alguma. Os tiranos em pé de guerra, fazendo alarde dia após dia, incessantemente, querem ofuscar minha reputação. Agora está na hora de meu povo saber quem eu sou, do que sou feito. Sim, tenho algo a dizer. Aqui estou. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que traz boas notícias, a informação de que está tudo bem, que anuncia as boas novas, proclama a salvação, que diz a Sião: seu Deus reina. Ouçam, são vozes. Os batedores estão gritando, parecem um trovão, gritando em alegre uníssono. Eles veem com os próprios olhos que o Eterno está voltando para Sião. Cantem canções, gritem ruínas de Jerusalém. O Eterno consolou seu povo, ele redimiu Jerusalém. O Eterno arregaçou as mangas. Todas as nações agora enxergam seu braço forte e santo. Todos, de um lado da terra ao outro, o estão vendo em ação, agindo para salvar. Fora daqui! Fora daqui! Saiam deste lugar! Não olhem para trás! Não se contaminem com os despojos. Apenas saiam, mas saiam limpos. Purifiquem-se no processo da adoração, transportando os vasos sagrados do Eterno. Mas vocês não precisam ter pressa. Não estão fugindo de ninguém. O Eterno os está conduzindo para fora daqui, e o Deus de Israel também garante sua proteção. Vejam como meu servo está, exaltado, alto, cabeça e ombros acima da multidão. Mas ele não começou assim. No início todos ficaram espantados. Ele não tinha nem mesmo aparência humana. Um rosto machucado, desfigurado a ponto de não ser reconhecido. Mas as nações de todo o mundo ficarão perplexas. Os reis chocados e em silêncio quando o virem. Pois algo de que nunca se ouviu falar, eles verão com os próprios olhos. O que era impensável, eles terão diante de si. Isaías, capítulo 53. Quem creu no que pregamos, no que ouvimos e vimos? Quem poderia ter imaginado que o poder libertador do Eterno seria assim? O servo cresceu diante de Deus, uma muda mirrada, uma planta atrofiada num campo ressecado. Não havia nada de atraente nele.
Nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Ele foi desprezado e ignorado. Um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhamos para ele com desprezo. Pensamos que era escória. Mas o fato é que ele levou nossas doenças, nossas deformidades, tudo o que há de errado em nós. Pensamos que ele era culpado de tudo isso, que Deus o estava castigando por sua culpa. Mas foram nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram e esmagaram. Nossos pecados. Ele recebeu o castigo, e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele, somos curados. Somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis. Cada um escolheu um caminho próprio. E sobre ele o Eterno descarregou todos os nossos pecados. Tudo o que fizemos de errado. Ele foi afligido e torturado, mas não disse uma única palavra. Como a ovelha que é levada ao matadouro, ou o cordeiro para ser tosquiado, ele aceitou tudo em silêncio. A justiça falhou, e ele foi levado. Alguém de fato sabia o que estava acontecendo? Morreu sem pensar no próprio bem-estar, golpeado e sangrando pelos pecados do meu povo. Eles o sepultaram com os maus e o jogaram num túmulo com os ricos, embora nunca tivesse feito mal a ninguém ou dito uma palavra que não fosse verdadeira. Mas era o que o Eterno tinha em mente desde o início: esmagá-lo com sofrimento. O plano era que ele se entregasse como oferta pelo pecado, para que assim visse o fruto disso: vida, vida e mais vida. E por causa dele o plano do Eterno se realizará. Daquela terrível angústia da alma, ele verá que valeu a pena e ficará feliz por tudo que fez. Por meio do que ele experimentou, esse justo, meu servo, produzirá muitos justos, visto que ele mesmo carregou o peso dos pecados deles. Por isso eu o recompensarei generosamente com o melhor de tudo, a mais alta honra, porque ele encarou a morte e não recuou, porque ele se ajuntou à companhia dos marginalizados. Ele tomou sobre os ombros os pecados de muitos e assumiu a causa de todos os culpados. Isaías, capítulo 54. Cante, mulher estéril, que nunca teve filho. Encha o ar de canções, você que nunca deu à luz. Você vai ter muito mais filhos que aquelas mulheres que têm marido. Diz o Eterno: limpe o terreno para suas tendas, amplie suas tendas, pense grande, estique as cordas, firme bem as estacas. Você vai precisar de bastante espaço para sua família em crescimento. Você vai tomar posse de nações inteiras e repovoar cidades abandonadas. Não tenha medo, você não será decepcionada. Não se acanhe, você não vai passar vergonha. Você vai esquecer completamente as humilhações da juventude, e a indignidade da sua viuvez vai cair no esquecimento. Pois o Criador é o seu noivo, seu nome é Senhor dos exércitos de anjos. Seu Redentor é o Santo de Israel, conhecido como o Deus de toda a terra. Você era uma mulher abandonada, devastada pela aflição, e o Eterno a recebeu novamente como uma mulher nova, que se casou e depois foi deixada. O Eterno é quem está dizendo isso. Aquele que é o seu Eterno e Redentor diz: eu a deixei, mas só por um momento. Agora, com enorme compaixão, eu a estou trazendo de volta. Num instante de fúria virei as costas para você.
mas só por um momento. É com amor leal e ternura que estou cuidando de você. Seu exílio foi como os dias de Noé para mim, quando prometi que as águas de Noé nunca mais iriam encher a terra. Estou prometendo agora: chega de ira contra você, chega de repreensão. Mesmo que os montes fujam e as colinas se despedacem, meu amor não a abandonará. Minha aliança de paz não se desfará. O Eterno, que tem compaixão de você, é quem está dizendo isso. Cidade aflita, castigada pela tempestade e desamparada. Estou prestes a reconstruir você com pedras de turquesa, a lançar seu fundamento de safiras, a construir suas torres com rubis, seus portões com joias e seus muros com pedras preciosas. Todos os seus filhos terão o Eterno como mestre. Que mentor eles terão! Vocês serão estabelecidos com firmeza, fundamentados na justiça, longe de qualquer problema. Portanto, nada a temer. Estarão longe do terror. Ele nem chegará perto. Se alguém atacar vocês, nem por um momento pensem que fui eu que o enviei. E mesmo que alguém os ataque, isso não será problema. Eu crio o ferreiro que aquece a fornalha e faz uma arma destinada a matar. Também crio o destruidor, mas a arma capaz de ferir vocês ainda não foi forjada. Qualquer acusador que levá-los ao tribunal será desqualificado por mentir. É isso que os servos do Eterno podem esperar. Vou garantir que tudo resulte no melhor. É o decreto do Eterno. Isaías, capítulo 55. Todos vocês que têm sede, venham para perto da água. Vocês não têm dinheiro? Venham mesmo assim. Comprem e comam. Venham, comprem vinho, comprem leite. E sem dinheiro, é tudo de graça. Por que gastam dinheiro em comida ruim? Seu dinheiro ganho com tanto sacrifício em algodão doce. Ouçam bem, comam do bom e do melhor. Encham o prato apenas com comida de qualidade. Prestem atenção. Cheguem perto agora. Ouçam atentamente minhas palavras, que dão ânimo e sustentam a vida. Estou fazendo uma aliança duradoura com vocês, a mesma que fiz com Davi. Amor firme, sólido e leal. Eu o levantei como testemunha para as nações. Fiz dele um príncipe e um líder de nações. E agora estou fazendo o mesmo com vocês. Vocês convocarão nações das quais nunca ouviram falar, e nações que nem sabiam da existência de vocês virão correndo para cá, por causa de mim, o Eterno, porque o Santo de Israel honrou vocês. Busquem o Eterno enquanto ele pode ser achado. Orem a ele enquanto está perto. Que os maus abandonem sua forma errada de viver, os perversos, sua forma de pensar, que eles voltem para o Eterno, que é misericordioso, para nosso Deus, que é generoso em perdoar. Eu não penso como vocês pensam. Sua forma de agir não é a forma de eu agir. Decreto do Eterno. Assim como o céu está acima da terra, assim meu modo de agir está acima da forma de vocês agirem, e meu modo de pensar está acima da forma de vocês pensarem. Assim como a chuva e a neve descem do céu, e não voltam sem antes ter irrigado a terra, cumprindo a tarefa de fazer que as coisas brotem e cresçam, produzindo sementes para o agricultor e comida para os famintos, as palavras que saem da minha boca não voltarão vazias para mim. Elas cumprirão a missão de que as incumbi e cumprirão a tarefa que lhes dei. Vocês sairão com alegria, serão conduzidos a uma vida plena.
Os montes e colinas vão conduzir o desfile, transbordando com canções. As árvores da floresta vão se juntar ao cortejo, sem economizar aplausos. Acabaram-se os espinheiros, agora só há pinheiros. Acabaram-se as roseiras bravas, agora crescem as murtas. São monumentos erguidos em homenagem ao Eterno, evidências vivas e duradouras que dão testemunho do Eterno. Isaías, capítulo 56. Mensagem do Eterno. Guardem meu bem comum. Façam o que é direito e da forma certa, porque a salvação está próxima. Minha justiça está para entrar em ação. Como são abençoados vocês que agem de acordo com a retidão, homens e mulheres que abraçam esses princípios, que guardam o sábado e não o profanam, que cuidam onde pisam e não fazem nada de mal. Que nenhum estrangeiro que segue o Eterno tem ocasião para dizer: o Eterno me pôs na segunda classe, não faço parte disso. Que ninguém que tenha necessidades especiais chegue a pensar: sou defeituoso, não faço parte disso. Pois o Eterno diz: aos que têm necessidades especiais, que guardam meus sábados e escolhem o que me agrada, e guardam de coração minha aliança, vou providenciar um lugar de honra na minha família, e dentro da minha cidade, um lugar ainda mais honrado que o de filhos e filhas. Vou lhes conferir honras permanentes que nunca serão revogadas. Quanto aos estrangeiros que agora me seguem, trabalham para mim, amam meu nome e querem ser meus servos, os que guardam o sábado e não o profanam, e se dedicam à minha aliança, vou levá-los ao meu santo monte, e lhes darei alegria na minha casa de oração. Eles serão bem-vindos para adorar, bem como os de casa, para apresentar ofertas queimadas e sacrifícios no meu altar. Ah, sim, minha casa de adoração será conhecida como casa de oração para todos os povos. Decreto do Senhor, do próprio Eterno, que reúne os exilados de Israel. Vou ajuntar os outros também. Vou reuni-los aos que já foram ajuntados. Um chamado aos animais do campo. Venham correndo, venham, devorem bárbaros ferozes. Porque os vigias de Israel estão cegos, todos eles. Eles não têm ideia do que está acontecendo. São cães que não sabem nem latir, cães preguiçosos, dormitando ao sol. Mesmo sendo cães famintos, não sabem comer. São vorazes, mas nunca têm o suficiente. E esses são os pastores de Israel. Eles não sabem nada, não entendem nada. Cuidam apenas de si mesmos, agarrando tudo o que vem pela frente. Dizem eles: venham, vamos fazer uma festa, vamos beber até cair. No dia seguinte, a mesma coisa. Vamos fazer outra festa. Isaías, capítulo 57. Enquanto isso, as pessoas decentes estão morrendo, e ninguém dá a mínima. Pessoas tementes a Deus são eliminadas, e ninguém nota. Os que são corretos morrem, ficando livres do sofrimento, finalmente descansam. Eles viveram bem e com dignidade, e agora estão em paz. Agora vocês, que são filhos de feiticeira, venham aqui. Filhos da mulher ordinária, filhas da prostituta. Que história é essa de zombar das pessoas, de fazer pouco caso, de mostrar a língua? Vocês têm ideia do tipo de gente que estão se tornando? Uma raça de rebeldes, uma geração de mentirosos. Vocês satisfazem seus desejos onde quer que achem uma sombra e praticam imoralidade sempre que têm vontade. Vocês matam seus filhos no lugar que acham conveniente. Qualquer cova ou fenda de rocha serve. Juntam pedras do ribeiro
e constroem santuários de sexo com religião. Vocês escolheram seu destino. Sua adoração será sua desgraça. Vocês subiram a um monte bem alto para praticar sua religião de sexo e morte. Atrás de portas fechadas, reúnem seus preciosos deuses e deusas. Vocês me desertaram e ficaram por conta própria, fazendo da cama seu lugar de adoração. Vocês se deitaram com as prostitutas sagradas e apreciaram cada minuto, adorando cada curva de seu corpo nu. Vocês ungem seu Deus Rei com óleos e esbanjam perfumes sobre vocês mesmos. Vocês enviam batedores para saber a última moda em religião. Enviam-nos até o abismo e os trazem de volta. Vocês se desgastam tentando tudo que seja novo e diferente, sem perceber o tremendo desperdício. Vocês sempre encontraram disposição para a coqueluche do momento. Nunca se cansam de experimentar novidades religiosas. Quem os convenceu a perseguir esse absurdo? A serem tão falsos comigo, esquecendo-se até de que me conheceram um dia. Só porque não grito e não faço escândalo, vocês acham que não existo? Vou enumerar todas as suas tentativas corretas de fazer religião e denunciar o absurdo de tudo isso. Vão em frente. Peçam ajuda à sua coleção de ídolos, que não são deuses. O vento os levará embora. Eles são fumaça, nada mais que fumaça. Mas qualquer um que vier correndo pedir minha ajuda herdará a terra, acabará possuindo meu santo monte. Alguém diz: construam, construam, façam uma estrada, limpem o caminho, tirem as pedras da estrada por onde meu povo vai passar. Uma mensagem do Deus exaltado e soberano, que vive eternamente, cujo nome é santo. Eu habito nos santos e altos lugares, mas também habito com os contritos e abatidos. E o que faço é pôr um novo espírito neles. Eu os levanto e os ponho de novo sobre os próprios pés. Pois não vou arrastar as pessoas ao tribunal interminavelmente. Não vou ficar irado para sempre. Se fosse assim, as pessoas perderiam a esperança. Essas almas que criei se cansariam e desistiriam. Eu estava irado, realmente irado, por causa dos pecados de Israel. Eu o feri duramente e me afastei, enquanto ele permanecia em sua obstinação. Quando olhei de novo e vi o que ele estava fazendo, decidi curá-lo, guiá-lo e confortá-lo, criando uma nova linguagem de louvor para os que choram pelos mortos. Diz o Eterno: paz para os que estão longe, paz para os que estão perto. Diz Deus: e sim, eu os curarei. Mas os maus são mares afligidos pela tempestade, que não conseguem se acalmar. As ondas reviram lama e lixo. Não há paz para os maus. Isaías, capítulo 58. Grite, grite a plenos pulmões. Não se contenha. Que seja um grito como de trombeta. Diga ao meu povo o que está errado com a vida deles. Confronte a família de Jacó com seus pecados. Eles estão sempre muito ocupados com a adoração e têm prazer em estudar tudo sobre mim. Na aparência são uma nação de pessoas de vida reta, obedecem à lei, honram Deus. Eles me perguntam qual a coisa certa a fazer e gostam de ter-me a seu lado. Mas eles também se queixam: por que jejuamos e não nos favoreces? Por que nos humilhamos e nem percebes? Bem, aqui está a razão. A razão principal dos seus dias de jejum é o lucro. Vocês oprimem seus empregados. Vocês jejuam, mas ao mesmo tempo discutem e brigam. Vocês jejuam,
mas acabam se enfrentando a socos. O tipo de jejum que fazem não fará que suas orações passem do teto. Acham que este é o tipo de dia de jejum que eu espero? Um dia especial para demonstração de humildade? Um dia para pôr a máscara da piedade e desfilar solenemente em roupa preta por aí? Vocês chamam isto de jejum. Separar um dia para que eu, o Eterno, tenha prazer? Este é o tipo de jejum que eu quero ver. Quebrem as correntes da injustiça. Acabem com a exploração no trabalho. Libertem os presos. Cancelem as dívidas. O que espero que façam é: repartam a comida com os famintos. Convidem os desabrigados para casa. Coloquem roupa nos maltrapilhos que tremem de frio. Estejam disponíveis para sua família. Façam isso e as luzes se acenderão, e sua vida será mudada na hora. Sua justiça irá pavimentar seu caminho. O Eterno de glória vai garantir sua passagem. Então, quando vocês orarem, o Eterno responderá. Vocês clamarão por ajuda, e eu direi: aqui estou. Se vocês eliminarem as injustiças, pararem de culpar as vítimas, cessarem de fazer fofocas sobre os pecados dos outros, forem generosos com os famintos e começarem a se dedicar aos oprimidos e marginalizados, sua vida começará a brilhar na escuridão. Sua vida sombria será banhada na luz do sol, e sempre mostrarei a vocês o melhor caminho. Darei a vocês vida plena até num lugar vazio, músculos firmes, ossos fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, uma fonte viva que nunca seca. Vocês usarão o entulho do passado para construir de novo. Reconstruirão sobre os antigos alicerces da sua vida. Vocês serão conhecidos como aqueles que reparam qualquer coisa, restauram ruínas antigas, reconstroem e renovam, tornam a comunidade habitável outra vez. Se vocês tomarem cuidado com o que fazem no sábado e não usarem meu dia sagrado para cuidar de interesses pessoais, se tratarem o sábado como um dia de alegria, o dia santo do Eterno como uma celebração, se o honrarem, recusando-se a fazer os negócios de sempre, a ganhar dinheiro, a correr aqui e ali, então estarão livres para ter prazer no Eterno. Eu os farei levantar voo e voar alto acima de tudo. Eu os farei festejar a herança do seu antepassado Jacó. É o Eterno quem diz. Isaías, capítulo 59. Olhem, vejam, o braço do Eterno não foi amputado. Ele ainda pode salvar. Os ouvidos do Eterno não estão obstruídos. Ele ainda pode ouvir. Não há nada de errado com Deus. O erro está em vocês. A vida torta de vocês foi o que os separou de Deus. Seus pecados estão entre vocês e Deus, e Ele agora não os ouve. Suas mãos estão encharcadas de sangue, seus dedos respingados de culpa, seus lábios manchados de mentiras, sua língua inchada de tanto falar obscenidades. Ninguém defende os corretos, ninguém age de forma justa. Eles confiam em ilusões, contam mentiras, engravidam de maldades e dão à luz pecados. Chocam ovos de serpente e tecem teias de aranha. Coma um ovo e morra. Quebre um ovo e coma uma serpente. As teias de aranha não servem para fazer casacos ou mantos. Ninguém consegue usar as roupas tecidas com elas. Eles tecem a maldade, chocam a violência, competem na corrida para fazer o mal e correm para ser os primeiros a matar. Planejam e tramam o mal, pensam e respiram o mal e deixam um rastro de vida arruinada atrás de si. Eles não sabem nada sobre paz e menos ainda sobre justiça. Constroem estradas tortuosas e não há paz para o infeliz que anda por elas. Estamos longe dos procedimentos justos
e nem perto de uma vida correta. Ansiamos pela luz, mas afundamos na escuridão. Ansiamos por claridade, mas tropeçamos na noite. Como cegos, andamos lentamente ao longo da parede, tateando no escuro, sem enxergar coisa alguma. Arrastamo-nos em plena luz do dia, como mortos, mas ainda assim, nos movendo. Estamos como ursos, urrando. Fazemos como pombas, gemendo. Clamamos por justiça, mas não há nem sinal. Esperamos a salvação, e não há nem pista. Nossas maldades se amontoam diante de Ti, ó Deus. Nossos pecados se levantam e nos acusam. Nossas maldades nos olham de cima a baixo, e sabemos bem o que fizemos. Zombamos do Eterno, negamos o Eterno. Não seguimos nosso Deus. Espalhamos calúnias, incitamos a rebeldia, incubamos mentiras, resmungamos malícia. A justiça foi suprimida, a equidade foi banida e deixada de lado. A verdade cambaleia rua abaixo. Não se encontra honestidade em lugar algum. O bem não existe mais na prática. Qualquer um que rejeite o mal é espancado e roubado. O Eterno olhou e viu o mal de espreita no horizonte. Tanto mal e nem sinal de justiça. Ele não conseguia acreditar no que via. Nenhuma alma viva para corrigir aquela situação terrível. Assim, ele mesmo assumiu a obra da salvação, encorajado por sua justiça. Ele se vestiu de justiça, usou-a como armadura e da salvação fez um capacete. Vestiu o juízo como uma capa e pôs um manto de paixão sobre os ombros. Ele fará cada um pagar pelo que fez. Fúria contra os adversários, desertos para os inimigos. Até as ilhas mais distantes receberão seu castigo. No Ocidente, temerão o nome do Eterno. No Oriente, temerão a glória do Eterno, porque ele chegará como um rio na época da cheia, prestes a se transformar em torrente pelo vento do Eterno. Eu chegarei a Sião como o Redentor dos habitantes de Jacó, que abandonaram seus pecados. É o decreto do Eterno. Diz o Eterno: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles. Meu espírito e as palavras que pus em vocês não deixarão os lábios de vocês, nem a dos seus filhos, nem a dos seus netos. Continuem a repetir essas palavras, nunca parem de repeti-las. É a ordem do Eterno. Isaías, capítulo 60. Levante-se, Jerusalém, desperte, exponha o rosto à luz do sol. A resplandecente glória do Eterno surgiu para você. Toda a terra está envolta na escuridão, os povos mergulhados em profundas trevas. Mas o Eterno está brilhando sobre você. A glória dele pode ser vista em sua região. As nações virão para a sua luz. Reis caminharão para o brilho de seu alvorecer. Levante os olhos, olhe em volta. Veja como se reúnem, como se aproximam de você, seus filhos vindos de muito longe, suas filhas carregadas por suas amas. Quando você os vir chegando, abrirá um sorriso. Seu coração vai se encher de alegria. Sim, vai explodir de contentamento. Todos aqueles povos voltando pelo mar para o reencontro, uma bela colheita de exilados reunidos das nações. Caravanas de camelos a perder de vista, camelos novos dos nômades de Midian e de Efá, vindos do sul, de Sabá, carregados de ouro e de incenso, chegarão louvando ao Eterno. Sim, um grande grupo de rebanhos dos nômades em Quedar e em Nabaiote receberá as boas-vindas para adoração no meu altar, enquanto enfeito o meu glorioso templo com esplendor. O que é aquilo lá longe? Uma nuvem no horizonte, como pombas que escurecem o céu. São navios das ilhas distantes, os famosos navios de Tarsis, trazendo de volta seus filhos de lugares distantes,
carregados de tesouros, de ouro e de prata, em honra ao nome do Eterno, o Santo de Israel, cobrindo você de esplendor. Os estrangeiros vão reconstruir seus muros, e seus reis os ajudarão a conduzir a adoração. Quando fiquei irado, eu os castiguei duramente. Agora meu desejo é ser meigo. Os portões de Jerusalém estarão sempre abertos. Será uma casa aberta dia e noite, recebendo entregas de riqueza de todas as nações, e seus reis serão os entregadores. Qualquer nação que não trouxer nada irá sucumbir, será totalmente devastada. As preciosas madeiras do Líbano chegarão, todos aqueles ciprestes, carvalhos e pinheiros, proporcionando esplêndida elegância ao meu santuário, para que eu torne glorioso o apoio dos meus pés. Os descendentes do seu opressor virão humildemente pedir sua amizade. Todos os que olharam para você com desprezo, agora vão lamber suas botas. Eles vão conferir um título a você: Cidade de Deus, Sião do Santo de Israel. Não faz muito tempo e você era um refúgio, marginalizada, esquecida, ignorada. Mas agora pus você de pé, sublime e elevada para sempre, uma joia de encher os olhos. Quando você começar a beber o leite das nações e a se amamentar da realeza, saberá que eu, o Eterno, sou seu Salvador, seu Redentor, o defensor de Jacó. Darei a você apenas o melhor. Chega de esmolas. Ouro em vez de bronze, prata em vez de ferro, bronze em vez de madeira, ferro em vez de pedras. Vou instituir a paz para governar seu país. Vou fazer da justiça o seu chefe. Já não haverá histórias de crimes na sua terra, nem de assaltos, nem de vandalismo. Você chamará a rua principal Caminho da Salvação e construirá o Parque do Louvor no centro da cidade. Você não terá mais necessidade do sol de dia, nem da luz da lua de noite. O Eterno será sua eterna luz. Seu Deus a revestirá de esplendor. Seu sol nunca vai se pôr, sua lua nunca se apagará. Eu serei sua eterna luz. Seus dias de aflição acabaram. Todos os seus habitantes terão uma vida boa e correta, com posse permanente da terra. Eles são o broto verde que eu plantei com minhas mãos, para mostrar minha glória. O menor se tornará a maior tribo, o fraco será uma grande nação. Eu sou o Eterno. No tempo certo farei isso acontecer. Isaías, capítulo 61. O Espírito do Eterno, o Senhor, está sobre mim, porque o Eterno me ungiu. Ele me enviou para pregar as boas novas aos pobres, curar os de coração partido, anunciar liberdade aos cativos e o perdão a todos os prisioneiros. O Eterno me enviou para anunciar o ano de sua graça, a celebração da data em que Deus destruiu nossos inimigos, e consolar todos os que choram, para cuidar das necessidades de todos os que sofrem em Sião, e entregar a eles flores de esperança em vez de cinzas, mensagens de alegria em vez de notícias de calamidade, um coração de louvor em vez de espírito angustiado. O nome deles será mudado para carvalhos de justiça, plantados pelo Eterno, para mostrar sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas, edificarão uma nova cidade sobre o entulho. Continuarão o trabalho nas cidades arruinadas, reaproveitando o entulho que sobrou. Vocês contratarão pessoas de fora para cuidar dos seus rebanhos e estrangeiros para cultivar as suas terras, mas vocês serão chamados sacerdotes do Eterno, serão honrados como ministros do nosso Deus. Vocês irão se banquetear com o produto da generosidade das nações e se orgulhar da glória delas, porque vocês tiveram dose dupla de aflições
e mais que sua porção de desprezo. Por isso, sua herança na terra será dobrada, e sua alegria durará para sempre. Eu, o Eterno, gosto de agir de forma justa, e odeio o roubo e o crime. Por isso pagarei seus salários integrais e em dia, e estabelecerei uma aliança eterna com vocês. Seus descendentes se tornarão conhecidos em todos os lugares. Seus filhos, em países estrangeiros, serão reconhecidos imediatamente como pessoas que eu abençoei. Cantarei de alegria no Eterno e exultarei com louvor do fundo da minha alma. Ele me vestiu com a roupa da salvação e me cobriu com a vestimenta da justiça, como o noivo que põe um smoking ou a noiva que usa uma tiara de diamantes. Porque, assim como a terra se enche de flores silvestres na primavera, e como o jardim explode em florescência, o Eterno, o Senhor, faz a justiça florescer totalmente e mostra o louvor a todas as nações. Isaías, capítulo 62. Com respeito a Sião, não poderei me calar. Com respeito a Jerusalém, não vou controlar a língua, até que a sua justiça resplandeça como o sol, e sua salvação brilhe como uma tocha. As nações verão sua justiça, e os líderes mundiais admirarão sua glória. Você receberá um novo nome diretamente da boca do Eterno. Será uma coroa magnífica na palma da mão de Deus, um cálice de ouro e pedras preciosas erguido na mão do Eterno. Ninguém mais a chamará rejeitada, e seu país já não será chamado ruína. Você será chamada Hefzibá, meu prazer. Sua terra, Beulá, casada, porque o Eterno tem prazer em você, e sua terra será como uma festa de casamento. Porque assim como o noivo se casa com a noiva virgem, seus construtores se casarão com você. E assim como o noivo se alegra com a noiva, seu Deus está feliz com você. Coloquei vigias sobre seus muros, Jerusalém. Dia e noite eles estão ali, orando, chamando, pedindo ao Eterno que se lembre de suas promessas. Eles não darão sossego até que ele cumpra o que prometeu, até que torne Jerusalém famosa como a cidade do louvor. O Eterno fez um juramento solene, um juramento que ele tem a intenção de cumprir. Nunca mais abrirei seus depósitos de cereal para serem saqueados e consumidos pelos inimigos. Nunca mais os estrangeiros beberão o vinho que com tanto esforço vocês produziram. Não. Os lavradores que produzem a comida é quem a comerão, e louvarão o Eterno por ela. E os que fazem o vinho é que o beberão nos pátios do meu santuário. Saiam pelos portões. Vamos, andem. Preparem o caminho para o povo. Construam a estrada, mãos à obra. Tirem o entulho, hasteiem bem alto a bandeira, um sinal para todos os povos. Sim, o Eterno anunciou a todo o mundo. Digam à filha Sião: veja, seu Salvador está vindo, pronto para fazer o que disse que faria, preparado para cumprir o que prometeu. Sião será chamada por outros nomes: povo santo, redimido pelo Eterno, escolhida, cidade não abandonada. Isaías, capítulo 63. Os vigias anunciam: quem está vindo saindo em marcha de Edom, de Bosra, com a roupa tingida de vermelho? Quem vem lá, vestido tão esplendidamente, avançando num halo de majestade? Sou eu, que falo o que é correto. Eu, que sou poderoso para salvar. E por que seu manto está vermelho, a roupa manchada como a daqueles que pisam uvas? Tenho pisado uvas sozinho no lagar. Ninguém veio me ajudar. Irado, pisei as uvas com força. Furioso, pisoteei o povo. O sangue deles espirrou e me manchou todo.
Minha roupa ficou encharcada de sangue. Eu estava determinado a me vingar. O tempo da redenção havia chegado. Olhei em volta, esperando encontrar alguém que me ajudasse. Não havia ninguém. Eu não conseguia acreditar. Nenhum voluntário. Assim eu mesmo fui e fiz, instigado pela minha fúria. Pisoteei o povo num instante de fúria, esmaguei-os debaixo dos meus pés e encharquei a terra com o sangue deles. Vou fazer uma lista dos atos bondosos de Deus, das coisas que o Eterno fez e que merecem elogio, dos presentes generosos do Eterno, de sua grande bondade para com a família de Israel, a compaixão transbordante, o amor extravagante. Ele disse: sem sombra de dúvida, este é meu povo, filhos que nunca vão me trair. Assim ele se tornou o salvador deles. Em todas as aflições que passaram, ele também se afligiu. Ele não enviou o outro para ajudá-los. Ele mesmo fez, pessoalmente. Por seu amor e por sua misericórdia, ele os redimiu. Ele os resgatou e os carregou por um longo tempo. Mas eles se viraram contra ele, entristeceram o Espírito Santo. Assim ele se voltou contra eles, tornou-se inimigo deles e os combateu. Então eles se lembraram dos velhos tempos, dos dias de Moisés, servo de Deus. Onde está aquele que trouxe as ovelhas do seu rebanho e as fez passar pelo mar? E o que aconteceu com aquele que pôs seu Espírito Santo neles? Quem uniu seu braço ao braço direito de Moisés, dividindo as águas diante deles, tornando-o famoso depois disso para sempre, e os conduziu através do abismo lamacento, como cavalos seguros sobre o terreno duro e plano? Como o gado é conduzido ao pasto, assim o Espírito do Eterno deu descanso a eles. Foi assim que conduziste teu povo. Foi assim que te tornaste famoso. Olha do céu, olha para nós. Olha pela janela da tua casa santa e magnífica. O que aconteceu com tua paixão, com teus famosos e poderosos atos, com tua piedade e compaixão? O que está te impedindo? Tu és nosso Pai. Abraão e Israel já morreram há muito tempo. Eles não nos distinguiriam de Adão. Mas tu és nosso Pai vivo, nosso Redentor, famoso desde sempre. Porque, ó Eterno, nos fizeste desviar do teu caminho? Por que nos tornaste frios e obstinados, de modo que não mais te adoramos com temor? Volta, por amor dos teus servos. Somos teus, pertencemos a ti. Por um breve tempo teu santo povo esteve bem, mas agora teus inimigos arruinaram este santo lugar. Já há muito tempo não nos dispensas nenhuma atenção. É como se nunca tivesses nos conhecido. Podemos ser salvos? Isaías, capítulo 64. Se rompesses os céus e descesses, fazendo os montes tremer na tua presença, como quando uma floresta é incendiada, ou quando o fogo faz a água ferver na panela, para que teus inimigos te enfrentem e as nações tremam nas suas botas. Fizeste coisas terríveis que jamais esperaríamos. Desceste e fizeste os montes tremer na tua presença. Desde antes do início do tempo, ninguém imaginou, nenhum ouvido ouviu, e olho algum viu um Deus como tu, que trabalhas para o bem daqueles que confiam em ti. Tu vais ao encontro daqueles que com alegria agem com retidão, que conhecem tua maneira de agir. Mas como estás irado conosco? Existe alguma esperança para nós? Podemos ser salvos? Fomos todos infectados pelo pecado, contaminados. Nossos melhores esforços só fazem sujar a roupa. Secamos como folhas no outono por causa do nosso pecado, e somos levados pelo vento. Ninguém ora mais a ti, nem faz esforço algum para te alcançar, porque te afastaste de nós. Deixaste-nos amargando o nosso pecado. Ainda assim, ó Eterno, tu és nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Somos o que nos fizeste. Controla tua ira, ó Eterno.
Não guardes para sempre o registro das nossas maldades. Não te esqueças de que somos teu povo, todos nós. Tuas cidades santas são agora cidades fantasma. Sião é uma cidade fantasma. Jerusalém é um campo de ervas daninhas. Nosso santo e belo templo, que nossos antepassados encheram com louvores a ti, foi incendiado. E nossos belos jardins e praças estão em ruínas. Diante de tudo isso, continuarás aí sentado e imóvel, ó Eterno? Não dirás alguma coisa? Já não acabaste com nossa vida? Isaías, capítulo 65. Eu me pus à disposição dos que não se importavam em perguntar. Ali estava, pronto para ser achado por aqueles que nem se deram o trabalho de me procurar. Eu continuei dizendo: aqui estou, bem aqui. Há uma nação que me ignorou. Dia após dia, procurei um povo que me virou as costas, um povo que toma decisões erradas, insistindo em fazer as coisas à sua maneira. Eles me provocam e me tratam com grosseria. Criaram uma religião de fundo de quintal, uma panelada de ingredientes religiosos. Eles passam a noite em túmulos em busca dos mistérios dos mortos. Comem comidas proibidas, bebem poções mágicas e fazem feitiços. Eles dizem: mantenha distância, não toque em mim, porque sou mais santo que você. Esse povo me amordaça, não suporto seu mau cheiro. Vejam isto, seus pecados estão todos registrados, tenho a lista deles comigo. Não vou tolerar mais esta situação. Vou pagar o salário que eles têm a receber por seus atos. Pelos pecados de seus pais, receberão um bônus. É o Eterno quem está dizendo. Eles têm praticado sua adoração blasfema, zombando de mim em santuários edificados nas ladeiras das colinas. Por isso, vou abrir a barragem das consequências, e eles pagarão por seus atos. Mensagem do Eterno. A laranja podre não estraga a caixa toda. Sempre restam laranjas boas. Portanto, vou poupar Israel, os que me obedecem. Não vou destruir a nação inteira. Vou tirar meus filhos legítimos de Jacó e os herdeiros dos montes de Judá. Meus escolhidos herdarão a terra, meus servos irão habitá-la. O vale verdejante de Sarom dará pasto para os rebanhos. O vale de Assor, um lugar para o gado descansar. Eles pertencerão ao povo que se importou em me buscar, que me queria na sua vida e que de fato se importou em me procurar. Mas vocês que abandonaram o Eterno, que se esqueceram dos santos montes, que servem jantares para a Senhora Sorte e preparam drinques para o Senhor Destino, bem, vocês pediram. E destino é o que terão, e seu destino será a morte. Pois quando eu os convidei, vocês me desprezaram. Quando falei com vocês, fui ignorado. Vocês fizeram justamente as coisas que classifico como pecaminosas. Escolheram o que odeio. Portanto, esta é a mensagem do Eterno, o Senhor. Meus servos comerão, e vocês passarão fome. Meus servos beberão, e vocês continuarão com sede. Meus servos se alegrarão, e vocês ficarão de cabeça baixa. Meus servos vão rir despreocupadamente, e vocês vão chorar, de coração partido. Sim, por causa do espírito abatido. Seu legado para meus escolhidos será o nome de vocês, reduzido a um impropério. Eu, o Eterno, vou eliminar vocês e dar um novo nome aos meus servos. Então, todo aquele que pedir uma bênção na terra usará meu nome fiel para receber a bênção. E todo aquele que fizer um juramento na terra usará meu nome fiel para jurar. Porque as aflições anteriores passaram, foram esquecidas, banidas para longe da minha vista. Prestem muita atenção agora.
Estou criando novos céus e uma nova terra. Todas as aflições anteriores, o caos e o sofrimento, são coisas do passado a serem esquecidas. Alegrem-se com o que vem adiante. Vivam na alegre expectativa pelo que estou criando. Edificarei Jerusalém por pura alegria. Criarei meu povo por puro prazer. Eu me alegrarei com Jerusalém. Terei prazer no meu povo. Chega de sons de choro na cidade. Chega de gritos de angústia. Chega de bebês morrendo no berço. De idosos que não desfrutam uma vida plena. Aniversários de 100 anos serão considerados normais. Qualquer coisa menos que isso vai parecer frustrante. Eles construirão casas e morarão nelas. Plantarão lavouras e comerão do que plantaram. Chega de construir casas para que um estrangeiro a ocupe. Chega de plantar lavouras para que o inimigo a confisque. Porque meu povo viverá tanto tempo quanto as árvores, e meus escolhidos terão prazer no trabalho. Eles não trabalharão sem ver o fruto de seu esforço. Não terão filhos arrancados do colo. Pois eles mesmos serão plantações abençoadas pelo Eterno, e seus filhos e netos serão igualmente abençoados. Antes de eles clamarem, eu responderei. Antes de terminarem de falar, já os terei ouvido. O lobo e o cordeiro pastarão na mesma campina. O leão e o boi comerão palha do mesmo coxo. Mas as serpentes, estas se alimentarão de pó. Nem animais nem pessoas irão machucar ou matar uma só criatura no meu santo monte. É o Eterno quem está dizendo. Isaías, capítulo 66. Mensagem do Eterno. O céu é meu trono, a terra o descanso dos meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Que feriado poderiam me reservar? Eu fiz tudo isso. Tudo isso me pertence. É o decreto do Eterno. Mas há uma coisa que estou procurando. Uma pessoa simples e humilde de coração, que obedeça com temor ao que digo. Seus atos de adoração são atos de pecado. Quando matam um boi, não é diferente de assassinar um vizinho. Seus sacrifícios de adoração são tão aceitáveis quanto o sangue de porco no altar. Sua oferta de presentes memoriais não são diferentes de honrar um ídolo que não é Deus. Vocês escolhem a adoração mais conveniente. Têm prazer no culto centrado em vocês mesmos. Detestável. Bem, decidi denunciar seu contrassenso e deixar que se realizem seus piores temores. Pois quando eu os convidei, vocês me desprezaram. Quando falei com vocês, fui ignorado. Vocês fizeram justamente as coisas que classifico como pecaminosas. Vocês escolheram o que odeio. Mas ouçam o que o Eterno tem a dizer a vocês, que obedecem com reverência à sua palavra. Até suas famílias os odeiam e os expulsam por minha causa. Eles zombam de vocês. Queremos ver a glória do Eterno. Se Deus é tão grande, por que você não é feliz? Mas eles é que vão acabar envergonhados. Estrondos de trovão na cidade. Uma voz vem do templo. É a voz do Eterno, distribuindo sentenças a seus inimigos. Antes que ela entrasse em trabalho de parto, teve o bebê. Antes de começarem as dores de parto, ela deu à luz um filho. Alguém já ouviu falar de algo assim? Alguém já viu coisa igual? Uma nação nascer num único dia? Uma nação nascer num instante? Mas Sião mal havia entrado em trabalho de parto quando teve seus bebês. Poderia eu abrir o útero e não dar à luz o bebê? Poderia eu, o que dá à luz os bebês, fechar o útero? Alegre-se Jerusalém, e todos os que a amam celebrem.
E todos vocês que derramaram lágrimas sobre ela, juntem-se ao cântico festivo. Vocês, recém-nascidos, podem alimentar-se em seus seios. Sim, saciem-se e bebam à vontade na fartura dela. Mensagem do Eterno. Derramarei nela a prosperidade como um rio, a glória das nações como uma torrente. Vocês serão amamentados no peito dela, vão se aconchegar nos seus braços e serão consolados no seu colo. Assim como a mãe consola o filho, eu consolarei vocês. Vocês serão consolados em Jerusalém. Vocês verão tudo isso e exultarão de alegria, e se sentirão muito grandes quando se tornar evidente que o Eterno está do seu lado e contra seus inimigos. Pois o Eterno chega como fogo incontrolável, seus carros como um turbilhão, uma explosão de ira, uma repreensão impetuosa e ardente. Pois é pelo fogo que o Eterno traz o juízo, uma sentença de morte sobre a raça humana. Muitos, um número incontável, estão sob a sentença de morte pronunciada pelo Eterno. Todos os que entrarem nos bosques sagrados para a iniciação nos rituais profanos, que culminam naquela ceia repugnante e obscena, em que se comem porcos e ratos, comerão juntos e morrerão juntos. É o decreto do Eterno. Diz o Eterno: eu sei tudo o que eles já fizeram ou pensaram. Eu virei e ajuntarei todos, todas as nações, de todas as línguas. Eles virão e verão minha glória. Montarei um quartel no centro. Enviarei os sobreviventes do juízo a todo o mundo. A Espanha, a África, a Turquia, a Grécia e as ilhas mais distantes, que nunca ouviram falar de mim, que não sabem o que fiz nem quem eu sou. Eu os enviarei como missionários para proclamar minha glória entre as nações. Eles voltarão com todos os seus irmãos e irmãs há muito espalhados por todo o mundo. Eles o trarão de volta e os dedicarão como oferta viva ao Eterno. Eles os trarão sobre cavalos, carros e carroças, sobre mulas e camelos, até meu santo monte Jerusalém. Diz o Eterno: eles os apresentarão, assim como os israelitas apresentam suas ofertas em vasos cerimoniais no templo do Eterno. E até vou separar alguns deles e fazer deles sacerdotes e levitas. Pois assim como os novos céus e a nova terra que estou criando estarão estabelecidos de forma inabalável diante de mim. Decreto do Eterno. Seus filhos e sua reputação estarão firmes. Mês após mês e semana após semana, todos virão me adorar. Diz o Eterno: então eles sairão para ver o que aconteceu àqueles que se rebelaram contra mim. Viraram cadáveres, comida interminável para os vermes, suprimento infindável de lenha para o fogo. Todos os que virem o que aconteceu e sentirem um mau cheiro, terão ânsia de vômito.